Historia de escritura que va del año 2000 al año 2012 y que abarca perspectivas, por ejemplo, sobre el erotismo y la narrativa, que abarca perspectivas sobre poesía, que abarca también dos ensayos de índole de homenaje a dos personalidades o personajes de mi vida. También hay, en ese sentido, rasgos autobiográficos en estos escritos y además siempre en un diálogo con la dimensión histórica que al cabo de los años yo terminé dedicándome al estudio de la historia, ¿no? Además de eso incluye, es una edición de una editorial portuguesa que se llama Chiado y que tiene una sucursal en España, es un libro impreso y editado en España, es mi primer libro de ensayos y lo estoy promoviendo. Esta sería la primera vez que estoy haciendo una promoción de este trabajo. La idea es que pueda darse a conocer y bueno, es de este año, de 2018. Me gustaría, para no ser muy largo el prólogo o la presentación, solamente comentarles que dentro de los trabajos que hay reunidos aquí hay diferentes tonos de discurso. Hay algunos discursos que son más bien académicos, dentro de trabajos que fueron ponencias en congresos nacionales, regionales o internacionales en México y en Cuba, por ejemplo, un congreso en el que estuve en Cuba. Y también hay ensayos de actualidad, como les dije, uno sobre la reflexión de los zoológicos virtuales, la reflexión sobre Cuba, por ejemplo, cuando estuve en la isla, la reflexión también sobre una autohistoria personal de lecturas hechas y lecturas no hechas, de autores conocidos y desconocidos que van conformando mi ideario, mi itinerario de ideas y de autores. Entonces, bueno, es un libro, como les digo, está en español y pues intenta ser esta recopilación, este andamiaje personal de trabajos, de inquietudes, de búsquedas. Entonces, yo les agradezco mucho. El libro tiene un costo de 12 euros, que es alrededor de 50 reales. Y bueno, muchas gracias también al AIDE por el foro, por darme chance de presentar aquí este trabajo. Y bueno, si están interesados, no duden en acercarse conmigo. Muchas gracias. Muito obrigado, Rômulo. Passo então a palavra à Rita para suas considerações sobre o livro O Mundo Indígena na América Latina, Olhares e Perspectivas, organizado pela professora Beatriz Paredes. Muito obrigada, é uma honra estar aqui nesse evento. Eu sou uma oriunda do PROLAN, com o meu amigo e professor Paulo Castro, nós fizemos juntos um artigo que fez parte desse livro, que é uma coleção, na verdade, uma coletânea, que é feita pela Cátedra José Bonifácio. Acredito que temos muitos colegas historiadores aqui e que já devam ter participado ou participam. E, especificamente, no caso dessa cátedra, o tema era o mundo indígena na América Latina, porque foi organizado pela professora Beatriz Paredes, que também é descendente de indígenas. E qual foi a nossa perspectiva? Esse livro, em especial, ele é bastante rico para historiadores, para quem é da área também de letras, porque tem várias perspectivas que estão sendo abordadas nesse livro. Então, em especial, o nosso artigo era sobre a problemática da questão de reconhecimento da identidade dos povos indígenas no Brasil e na América Latina. Será que isso é uma questão realmente de identidade ou de interesse? E nós fizemos um levantamento de várias obras que apontam não só questões de preconceito ou de falta de respeito e de ver o indígena como um comum, mas também a falta de, muitas vezes, a reflexão que nós temos de ter como povos latino-americanos sobre a questão da nossa origem. Eu me lembro bem que um dos itens que nós trabalhamos nesse artigo foi sobre uma obra do Manuel Bonfim, América Latina, Males de Origem.
Vocês já devem conhecer, mas ele apontava uma perspectiva bastante interessante de observar como o preconceito parte, às vezes, de nós mesmos, como latino-americanos, sobre a nossa identidade e sobre o nosso estado permanente de vir a ser. Assim sendo, eu entendo que essa obra, como todas as da coletânea da Cátedra José Bonifácio, são obras assim que nós deveríamos ler e refletir como pesquisadores, porque elas demonstram exatamente um ponto de inflexão sobre a nossa história. Quem nós somos, para onde vamos, e como vamos lidar com perspectivas que muitas vezes já nos apontam como inferiores, quando na verdade nós não somos, para nós sairmos desse estado catatônico de vir a ser para sermos, porque a América Latina ela é riquíssima em matérias não só de identidade, como em matéria de cultura, em matéria de expressão. Então, nós entendemos que esse livro ele é um marco no sentido de nós pensarmos e refletirmos sobre o ponto da América Latina, sem contar que também tem outros autores que também vêm do Prolan e de outras áreas aqui da USP, e eu acho que vale muito a pena nós pensarmos nisso. Será que realmente a questão do reconhecimento dos povos indígenas na América Latina é uma questão de identidade ou de interesse? Esse é o ponto central do nosso artigo. Ele está sendo vendido o livro por R$ 58,00, mas tem desconto de 50% para quem é aluno da USP. Muito obrigado, Rita. Uma gentileza enorme a Rita poder compartilhar também as questões que se colocam nesse livro super importante sobre essa questão do outro, nesses encontros tão diversos na América Latina. Passo a palavra, então, ao Luiz Fernando, inicialmente, depois a Gisele Cardoso Costa, para falarem sobre a teoria da dependência e a América Latina, nesse debate também extremamente importante para nós, que captura aí elementos fundamentais até mesmo da nossa universidade. Boa tarde a todas e a todos. Nós agradecemos aí pelo espaço que está sendo nos possibilitado aqui com esse evento realizado pelo Prolan, para podermos rapidamente, não é, falarmos algumas linhas gerais desse nosso trabalho. Muito rápido, porque é um texto que tem várias, múltiplas perspectivas, não é? Então, o tema que nós estamos trabalhando, que trabalhamos e continuamos a trabalhar, sobre a teoria da dependência, centralmente, nós o indagamos a partir de uma referência importante, tanto teórica quanto metodológica, que muito pouco trabalhado no conjunto de reflexões, estudos, pesquisas, artigos, que é sobre a relação que se estabelece entre a teoria da revolução permanente e a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que foram formuladas a partir de um revolucionário russo chamado Leon Trotsky, a partir das experiências revolucionárias que ocorreram em 1905, em 1917, e também nas experiências que Trotsky teve a possibilidade de desenvolver nas relações, principalmente com as revoluções chinesas que ocorreram na década de 1920, relacionada sempre à questão dos países atrasados e como a questão do sujeito social revolucionário, o operariado, se colocava como dimensão fundamental no processo de transformação e ruptura com aquilo que Trotsky discute na história da Revolução Russa, que é a relação das dependências em termos econômicos, financeiros e militares, não é? Então, a nossa perspectiva, o nosso ponto de partida é uma reflexão da teoria da dependência na sua relação com essa perspectiva trotskista que se desenvolveu desde os anos 30 para 40 na América Latina. Então, esse é o nosso ponto assim de partida. E por que nós estamos desenvolvendo, porque nós procuramos desenvolver essa problemática, não é? E essa articulação
e a problematização central a partir dessa dimensão, teoria da dependência, que são estudos sobre as relações de dependência que se estabeleceram e ainda se estabelecem, dependência estrutural, entre países atrasados e países centrais, não é? Relação de subordinação, que esses estudos que nós chamamos de teoria da dependência foram realizando a partir da década de 1960, meados da década de 60, até a década de 1970. Né? A nossa questão colocando e tentando problematizar as razões do subdesenvolvimento na América Latina, nos países semicoloniais da América Latina. Subdesenvolvimento e miséria. E por que esses países, nessas várias perspectivas da teoria da dependência, não chegaram a um processo de desenvolvimento capitalista na região? Então, essa é um pouco a formulação. E por que nós tivemos como dimensão estabelecer essa relação entre esses estudos, esses trabalhos da teoria da dependência com a perspectiva da revolução da teoria da revolução permanente e do desenvolvimento desigual combinado? Basicamente, por uma razão. Esses estudos tanto da perspectiva daquela escola uspiana, que vem a partir do Centro de Estudos da Sociologia da Indústria e do Trabalho, que era coordenado por Florestan Fernandes, a qual participavam Fernando Henrique, Ottaviani, Leôncio Martins Rodrigues, Francisco Veffort e outros, foram estabelecendo, de um lado, um dimensionamento sobre o que seria elementos muito próximos às dimensões da teoria da revolução permanente, que eram em torno da questão da debilidade das burguesias nacionais num processo de se tornarem sujeitos políticos que levassem ao rompimento do subdesenvolvimento e a um processo de desenvolvimento econômico. Essa era uma formulação, essa formulação era negada por essa perspectiva que se abriu a partir, principalmente, de Fernando Henrique Cardoso, considerando que, diferente do que os partidos comunistas na América Latina e no Brasil propunham, as burguesias não eram progressistas. As burguesias não tinham condições de avançarem no sentido de libertação nacional e também no sentido de desenvolvimento econômico e social. Então, nesse sentido, uma das questões, a Revolução Permanente em Trotsky coloca, basicamente, entre tantas outras questões, basicamente essa é uma das dimensões importantes, que também, na Revolução Permanente, um livro, e também na perspectiva da história da Revolução Russa, Trotsky vai desenvolver uma discussão justamente da debilidade dessas burguesias locais, burguesias nacionais, diante, nos países atrasados, diante qualquer possibilidade de se tornar uma classe, vamos dizer assim, redentora. Então, a teoria da dependência aproxima-se dessa perspectiva. Em uma corrente, que é a corrente de Fernando Henrique Cardoso, que mais à frente vai discutir um processo de integração subordinada ao processo de globalização, que nós sabemos bem o que significou isso, por exemplo, no caso brasileiro, em termos das propostas neoliberais que vieram nos anos 90 e antes. E, numa outra perspectiva da teoria da dependência, colocou-se uma corrente muito importante, que foi a corrente que hoje é chamada teoria marxista da dependência, onde tem, entre os seus formuladores centrais, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bameira e outros, que também fizeram uma discussão importante sobre essa debilidade das burguesias locais, no sentido de qualquer possibilidade delas serem sujeitos políticos num processo revolucionário de transformação social nos países semicoloniais da América Latina. Então, esse ponto, assim, são pontos importantes que nós fomos discutindo, fomos verificando nessa nossa discussão. É um trabalho que está se apresentando aqui, é um trabalho que é fruto, e ainda por essa razão traz resultados parciais, frutos de uma discussão que nós fomos realizando dentro do grupo de pesquisa, América Latina e Marx, movimentos sociais, partidos, Estado e cultura, não é? Que fomos realizando entre 2017 e os meses iniciais
de 2018. Então, são resultados parciais, onde nós procuramos, principalmente, centrar as questões dentro dessa problematização, por um lado, olhando justamente como que foram, nesse período, junto a esses diversos intelectuais e pesquisas que foram consideradas teoria da dependência, que, na realidade, é uma diversidade de posições, de enquadramentos, de problematizações que ocorreram. Então, nós fomos verificando, por um lado, a questão relacionada a como que foi a gênese desses estudos sobre a dependência, entre aí a década de 60, 70 e começando a ter uma grande debilidade nos anos 80. Por outro lado, mas, ao mesmo tempo, nós fizemos uma problematização, e essa é a nossa indagação central no nosso grupo de pesquisa, que é o seguinte: a questão central que se coloca em torno da chamada dependência estrutural. E o que nos incomodou e incomoda ainda, isso se reflete no livro, apresenta-se dentro da seguinte questão: por que a questão da dependência estrutural da América Latina, ao nosso entender, ainda se mantém de maneira clara, definida, seja pensado em termos relacionados ao grau de miserabilidade que se estende nos países da América Latina, o grau de subordinação militar, política e financeira, está aí, os elos indissociáveis que ocorrem na nossa história da América Latina, em torno da nosso posicionamento dentro da chamada divisão internacional do trabalho, onde se coloca a questão em torno das exportações primárias, né, primário-exportadoras, mantendo-nos sempre presos indissociavelmente a uma perspectiva imperialista, com hegemonia central estadunidense. Então, essa pergunta para a gente é uma pergunta que se coloca e ainda vai nos orientar futuras pesquisas. E essa questão da dependência estrutural nos colocava e nos coloca uma segunda questão. Por que esses governos que começaram a se desenvolver do final da década de 1990 até o limite, aí, vamos dizer, 2016, tendo como experiência marco a questão dos governos de Frente Popular petistas, Lula e Dilma, por que esses governos todos, desde Hugo Chávez, no final dos anos 90, passando por Evo Morales, na Bolívia, e seu sucessor, passando pelo governo kirchnerista na Argentina, governo brasileiro, nesse período, por que esses governos se limitaram e se subordinaram ao modelo econômico, basicamente colocado dentro da divisão internacional do trabalho imperialista, reproduzindo de uma forma intensa o processo de subordinação financeira, econômica de linhas gerais e militar? Por que esses governos ainda mantiveram e reproduziram esses processos de dependência estrutural? Então, essa é uma questão que nos coloca, que nos pega durante esse tema e em temas que vamos continuar a desenvolver posteriormente, inclusive dando referência para os trabalhos dos orientandos aqui do PROLAN, que alguns que estão no grupo, que debateu conosco, como o Felipe Oliveira, aqui, que debateu o ano passado inteiro conosco, a Gisele, coautora comigo do trabalho. Enfim, essa é uma linha aí nossa colocada. O livro, só de praxe, está R$ 35,00, é editado, é uma coedição da Corações e Mentes e Editora Sanderman, ao qual nós agradecemos ao Jorge, o editor, que está aqui conosco, e nos fez uma capa, os seus capistas, diagramadores, fizeram um material muito bom, e é um trabalho ainda em processo de discussão. Tá, é isso só, obrigado. Hein? A Gisele agora vai falar.
Boa tarde, camaradas de militância e colegas de trabalho. Vou fazer um preâmbulo antes de falar do livro, dizer que a ideia não foi minha, a ideia foi do Luiz Fernando, e eu o amaldiçoei depois por conta disso, porque dá trabalho escrever livro, dá muito trabalho. Queria saudar os colegas da mesa também, que publicaram, e justamente por dar trabalho eu estou saudando, porque são horas e horas aí sem dormir. Eu lembro que eu cheguei na casa do Luiz Fernando e falei, quero discutir a teoria da dependência. E cheguei toda feliz e contente. Aí ele, bom, vamos discutir então de maneira séria e de maneira sistematizada, e acabou que resultou nesse trabalho que a gente está apresentando a vocês. Eu vou começar a dizer que não foi uma tarefa fácil do ponto de vista metodológico, nem do ponto de vista teórico. Sobretudo no que se relaciona à parte da crítica a alguns autores da teoria da dependência, como Rui Mauro Marini, por exemplo. A teoria da dependência, isso é uma coisa que temos acordo, eu e Luiz Fernando, talvez tenha sido a corrente de pensamento crítico mais importante da sociologia latino-americana. Então, não é fácil fazer uma crítica àquilo que há de mais importante dentro da sociologia latino-americana, quando a tendência do pensamento acadêmico latino-americano é justamente reproduzir e importar teorias que justificam a miséria, que justificam o atraso, que justificam a subordinação. Então, a teoria da dependência, quando ela inverte o signo de nos dizer que a formação social latino-americana tem como alguns pressupostos, tem uma burguesia débil, tem como pressupostos a classe dominante, muitas vezes, se vestindo de populismo para utilizar a classe trabalhadora, é um grande avanço na sociologia latino-americana, perto do que representava a sociologia da modernização, as teorias da CEPAL. Então, foi muito difícil fazer essa crítica, que ainda está em processo, como o Fernando bem disse, mas que, como revolucionários, nós ousamos fazê-la, e tem que fazer. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Eu falo a respeito da dificuldade de fazer essa crítica, e aí eu citei alguns nomes de autores, de Rui Mauro Marini, que, no meu caso em especial, foi um processo de ruptura com o autor que se deu no processo de escrita do livro. E foi uma ruptura dolorosa, não foi uma ruptura fácil. Em que sentido? Rui Mauro Marini, se a gente olha a trajetória do autor, diferente de Fernando Henrique Cardoso, foi um teórico muito próximo às organizações de esquerda, próximo, inclusive, organicamente ligado primeiro à política operária no Brasil, que ficou conhecida como POLOP, e, posteriormente, ao movimento de esquerda revolucionária, o MIR, no Chile. Inclusive, fez parte do comitê central do MIR. E sofreu todas as consequências que um militante sofre em processos contra-revolucionários, como foi o golpe de 64 e como foi o golpe de 73, no Chile. E a sua produção teórica tem avanços que são fundamentais para a sociologia latino-americana. Entre elas, o conceito de superexploração do trabalho, que é um conceito que nasce na sociologia latino-americana por meio da teoria da dependência, tendo como principal autor Rui Mauro Marini. Portanto, fazer uma crítica a isso não foi uma coisa fácil, foi muito difícil. Mas, estudando a obra, e isso foi um processo de muita discussão entre nós, dentro do grupo de pesquisa que nós participamos, uma coisa ficou muito comum à teoria da dependência em todas as suas correntes, e isso nos chamou muita atenção. A maneira tal qual os autores trabalham a formação da classe trabalhadora latino-americana. Ou quando trabalham, ou quando conseguem caracterizar essa classe trabalhadora. Desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, próprio Teotônio dos Santos, a classe trabalhadora, ou, vamos dizer assim, a classe trabalhadora, o setor operário em especial, mas a classe trabalhadora no geral, os setores populares, é sempre visto como uma massa de manobra do setor oligárquico ou das classes dominantes, nunca como protagonista, nunca como sujeito
nunca como sujeito do processo revolucionário ou sujeito do processo da luta de classe. Isso nos chamou muita atenção, porque aqui estabelece a primeira diferença fundamental, e essa diferença não é pequena, da metodologia que a Revolução Permanente se desenvolveu para estudar o processo de desenvolvimento russo, primeiramente, e posteriormente chinês, a diferença com a teoria da dependência. Porque Trotsky, se vocês pegarem na História da Revolução Russa, no primeiro capítulo, quando ele vai trabalhar o processo de desenvolvimento da Rússia, ele começa pelas classes sociais. E começa, sobretudo, pelo papel e desenvolvimento do operariado russo. A teoria da dependência, apesar das aproximações conceituais que faz o trotskismo, e muitas vezes faz essa aproximação sem citar o trotskismo, parte de outro método de análise, que é um método de análise que, em nossa opinião, não rompe com a perspectiva cepalina, não rompe com a perspectiva da CEPAL. Em que sentido? Tem como pressuposto perguntar a viabilidade ou não do capitalismo na América Latina. Essa perspectiva, que vem desde Raul Prebisch, passa por Celso Furtado, permanece de uma maneira indireta, e também já foi fruto de outras críticas, como de Agustín Cueva, o equatoriano, a respeito, inclusive, da teoria da dependência, a respeito de como os teóricos da teoria da dependência pensam o desenvolvimento. Ou seja, eles não estão pensando necessariamente a viabilidade de uma perspectiva revolucionária na América Latina, mas estão pensando por quais vias vai se dar o capitalismo. Na perspectiva do Fernando Henrique Cardoso, e quem é brasileiro sabe que isso ficou bem claro no seu governo, acho que não preciso me estender sobre isso, é a questão justamente da subordinação integrada, que ele coloca já no livro de 1969, que é Dependência e Desenvolvimento, que ele faz junto com o Faleto, Enzo Faleto, que é um teórico chileno. No caso da teoria, que ficou conhecida como teoria marxista da dependência, cujo principal nome é Rui Mauro Marini, mas tem outros também, como André Gundey Frank, o que se passa é que o desenvolvimento capitalista na América Latina seria o desenvolvimento do subdesenvolvimento, que é a frase mais famosa do texto de André Gundey Frank, que é um texto de 1966, que ele publica em Havana. E, dentro dessa perspectiva, por um tempo, esses teóricos dessa segunda corrente, a corrente mais radical, que é a corrente Rui Mauro Marini, vai falar, bom, então a saída é o socialismo. Só que a saída que eles apontam como socialismo tem alguns elementos que são bastante contraditórios. Um deles, primeiro, não passa pela destruição do Estado burguês, não passa pela destruição do aparato do Estado, algo que é bastante estranho à perspectiva revolucionária que nasce em 1917, na Rússia, ou seja, que tem a ditadura do proletariado como centro, a tomada do poder pelo proletariado. Nessa perspectiva da teoria da dependência, não. O socialismo passaria por uma via democrática. E a experiência mais marcante desse setor foi a experiência chilena, no governo de Salvador Allende, que se dizia a via chilena ao socialismo, que se passaria por dentro do Estado. Dentro disso, mesmo que se aponte que a perspectiva para a ruptura da dependência ao socialismo, na verdade, o aparato que se mantém, toda a estrutura do capital, que é o Estado, é mantido, inclusive na perspectiva de Rui Mauro Marini. Repito mais uma vez, e a classe operária, os trabalhadores, não são postos como sujeito da revolução, ainda que tenha que estar organizado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque se, por um lado, e isso é muito mais claro, que Fernando Henrique Cardoso cai na perspectiva do neoliberalismo, cai na perspectiva da implementação, esse é um termo ruim, mas eu vou pegar emprestado que eu não vejo outro agora, do chamado Estado mínimo, a perspectiva da teoria da dependência, que vem pelos chamados teóricos mais radicais, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos e Rui Mauro Marini, vai cair numa perspectiva que a gente pode classificar dentro de uma leitura trotskista com a perspectiva de frente popular, ou de um nacionalismo burguês. A experiência do Chile, de 73, é a marco disso. Mas não para por aí. Nós poderíamos questionar, por exemplo, por que atualmente, sobretudo na academia, se discutem os conceitos da teoria da dependência, mas não se discute os agentes políticos que continuam implementando a dependência.
os agentes políticos, o seu Estado, os governos, os partidos, seus projetos sociais. Então, essa é uma marca que fica registrada de uma maneira muito forte na teoria da dependência e que a gente traz como resgate, porque se é verdade que esses teóricos aproximam-se do trotskismo de alguma forma, aproximam-se de alguns conceitos do trotskismo, como populismo, que pode se aproximar do bonapartismo sui generis, que está em Trotsky, que pode se aproximar, inclusive, do conceito de frente popular, como o próprio Marini cita no livro Subdesenvolvimento e Revolução, que é um livro de 1967, também é verdade que esses teóricos se afastaram completamente da perspectiva da teoria da revolução permanente, ou nunca as tiveram na sua completude. Entre elas, porque o proletariado não é o centro para essa teoria. A ideia de desenvolvimento passa por uma ideia de desenvolvimento econômico e não desenvolvimento da luta de classe como motor da história, como já estava enunciado, por exemplo, por Marx e Engels no Manifesto Comunista. E, por outro lado, entram num beco sem saída de pensar que a saída da dependência é possível por dentro do Estado burguês, seja pela integração subordinada, seja pelo nacionalismo burguês, na sua forma no passado mais radical, como foi o caso do Chile, ou mesmo nas atuais experiências sul-americanas, que o caso mais radical com muitas aspas, é o do governo de Hugo Chávez na Venezuela. Então, é um pouco isso que o livro está discutindo, essas aproximações e distanciamentos entre a teoria da dependência e a teoria da revolução permanente, não pensadas apenas nos seus aspectos conceituais, mas como, de fato, elas se materializam na caracterização da luta política e das classes sociais. Acho que é um pouco isso. Eu não vou falar muito, porque o professor Júlio fala que se eu falar muito, eu fico mais de 2 horas falando. Então é isso. Obrigado. Uma maldade, Gisele, falar que eu acortei, porque eu tinha dado todo o tempo até o final dessa hora que nós temos disponível. Mas foi um momento muito especial esse que nós tivemos aqui, de apresentações bastante distintas. O Rômulo nos apresentando aí uma perspectiva muito individual, do olhar da pessoa, desse mundo que é de intelecção muito exatamente do sujeito, né? E aí chegando até esses limites da literatura. A Rita nos ponderando exatamente esses dilemas que são dos encontros mais das comunidades, esse encontro do outro, esses mundos indígenas que se confrontam aí com as sociedades nacionais, na América Latina, com dilemas muito semelhantes, com problemas muito similares. E, numa outra perspectiva bastante macro, aí nós temos exatamente o debate do Luiz Fernando e da Gisele, falando exatamente da teoria da dependência, entendimentos que são aí relacionados não só dentro da própria América Latina, mas relações mundiais, globais. Então, aí 3 dimensões bastante distintas. Vou fugir um pouco do protocolo. Nessa sessão não teria perguntas, mas nós temos 20 minutos, e se alguém tiver algum questionamento, alguma curiosidade, quiser perguntar algo em particular em relação às análises que estão contidas nas obras, no caso da Rita, particularmente no texto que ela escreveu, né, em coautoria com o companheiro dela, então fica aí aberta essa possibilidade, ainda que fugindo do protocolo. Desculpe, Adelaide. Alaide. Desculpe fugir do protocolo. Então, se não há perguntas, nós temos então... sim, por favor, professor Tourinho. Alguém tem um... Por favor. Obrigado. Alô, som. Boa tarde. Uma indagação. Eu conheço um pouco da história de como surgiu a teoria da dependência e análise macro que ela faz dessa relação entre países periféricos e países centrais. Essa era a ideia dos autores. Eu não sei se ela vem evoluindo, mas o que eu queria dizer, queria lhe perguntar aos autores, eu não sei se
Isso é um livro de textos ou é um pensamento único, o livro? Hein? A pergunta que eu gostaria de encaminhar é o seguinte. Nós tentamos, ao fazer uma análise das intervenções do Estado numa região do Planalto Santareno, no estado do Pará, chamada região do Mamuru Arapiuns, nós tentamos aplicar a teoria da dependência, puramente teórico também, a nível local. Certo? Por quê? Porque o Estado brasileiro despreza as comunidades tradicionais. E ao desprezar as comunidades tradicionais, ele força uma dependência dessas comunidades em relação a um pequeno centro hegemônico. No nosso caso era Santarém. Por mais que nós tivéssemos qualificado dezenas de comunidades pequenas, de origem religiosa, de origem extrativa, de origem das mais variadas, a infraestruturação dessas comunidades, ao não acontecer deliberadamente, porque não são colégios eleitorais expressivos, força o comunitário e sacar um dinheiro em Santarém. Força o comunitário a ir comprar um envelope de Sonrisal em Santarém. Então, nós usamos essa teoria da dependência, acho que se eu usei inapropriadamente, me perdoem vocês que estão com essa teoria, estão publicando um trabalho sobre isso. Mas se existem já alguns experimentos teóricos e até metodológicos da aplicação dessa teoria a nível local. As relações até intraestaduais, certo? Um exemplo que eu cito também e que cria relações de dependência, de subordinação das menores cidades em relação às maiores, é o fato de que o Ministério da Educação não permite que se instale campus universitários das suas universidades federais em populações, em cidades e municípios que tenham menos de 50 mil habitantes, o que é um absurdo. Porque são essas comunidades que aí existe enorme carência da presença do Estado. Mas ele prefere exatamente se transferir para municípios com uma musculatura demográfica maior. Os argumentos são sempre os mesmos, o custo. Ou seja, o Estado finda trabalhando numa função acumulativa capitalista. Ele não se vê como Estado, como capaz de vetorizar políticas públicas que alavanquem essas pequenas comunidades. Então, daí nós temos usado a teoria da dependência nesse estudo do Mamuru Arapiuns, mostrando que se não houver uma ação do Estado capaz de endereçar essas pequenas comunidades seus serviços básicos essenciais, como uma boa educação, uma boa saúde e até esses serviços do tipo bancário, simplesmente você vai continuar a expulsar esses elementos, esses habitantes, em direção a uma cidade de porte médio, depois a uma capital, e etc. Então, eu gostaria de saber se já existe alguma questão que possa teorizar a dependência em relação a esses nexos intraestaduais. Muito obrigado, professor Tourinho. Eu passo a palavra, então, ao Luiz Fernando para uma consideração muito breve, para depois nós passarmos para a sessão de autógrafos. Tá? Eu vou falar isso bem rápido e depois a Gisele ela vai falar um pouquinho da questão da relação do colonialismo aí regionais. Tá? Bom, primeiro, esse trabalho ele não é uma coletânea de autores nem de artigos, é um pensamento próprio que foi realizado a partir das questões que eu indaguei como
problemática para esse livro, não é? Entre as quais, nessa problemática, a questão da dependência estrutural. Dependência estrutural considerando essas relações de subordinação. Subordinação, inclusive, é um termo que está muito em desuso na academia e também numa grande parte da esquerda política no país e também em outros países, que é um terminho simples, chamado imperialismo. Né? O ponto central, e aí a questão da dependência estrutural é uma das indagações que fazemos a esse trabalho, a partir de uma perspectiva eminentemente trotskista. Então, é um trabalho que tem uma síntese, tem uma problemática e tem um desenvolvimento. Com relação à questão dos estudos, não, na realidade, a teoria da dependência, ela teve uma grande parte de seus trabalhos, principalmente da sua fase principal, que foi uma fase que podemos delimitá-la entre 1967, 66, 67, até 1973, especialmente tendo um locus, vamos dizer, institucional e geográfico, que é o Chile, Santiago do Chile, e em Santiago do Chile, no Centro de Estudos Socioeconômicos, de um lado, onde Rui Mauro Marini e Teotônio estavam, e do outro lado, no ILPS, Instituto Latino-Americano de Planejamento Social, ligado ao CEPAL, onde Fernando Henrique estava. Mas a grande parte dos estudos realizados nesse período foram estudos que procuraram, principalmente, criar um foco, enfocar, dar uma perspectiva teórica geral sobre como colocar o processo de desenvolvimento ou não desenvolvimento na América Latina, desenvolvimento econômico capitalista, diante das relações internacionais que estabeleciam. Então, esse é o ponto de partida, questionando basicamente aquilo que nós conhecemos, e não dá para ficar discutindo agora, que é as chamadas teorias, criticando as chamadas teorias de modernização estadunidenses, tanto a sociologia como a economia sobre o desenvolvimento estadunidense, que tinha uma perspectiva assim básica. Olha, vocês vão passar, vocês têm que fazer uma receitinha básica para saírem do subdesenvolvimento até chegarem a serem como nós somos. Aí tinha Rostow, uma figura excepcional nesse sentido, não é? Enfim, e tem uma série de autores. Então, há um questionamento fundamental a essa perspectiva, vamos dizer, quase que um rompimento, que, no meu ponto de partida, Fernando Henrique Cardoso, posteriormente, não rompe, ele volta, ao contrário, para uma perspectiva funcional, funcionalista, inclusive, dessa forma de desenvolvimento, mas há uma crítica a isso. Então, é uma perspectiva, é um foco, a partir de tentar pensar a América Latina e suas possibilidades, entre aspas, de desenvolvimento capitalista, dentro de uma perspectiva de integração mundial ao capitalismo, principalmente na sua fase de 45 em diante, sem falar a anterior. Então, é centralmente isso. Tem alguns estudos específicos, do Orlando Caputo, por exemplo, trabalhando a relação do imperialismo com o Chile, como se desdobra, não é? Tem estudos posteriormente no Brasil, mas ainda nessa fase dos anos 70, um pouco para os anos 80, que é a relação, por exemplo, decorrente dessas formas de dependência, que é os processos migratórios de regiões rurais para os meios urbanos, inchando, não segurando as populações nas suas localidades e também não desenvolvendo políticas públicas para essas localidades. Agora, não nesse sentido que o senhor apresenta, não nesse sentido de estudos que se delimitem, que se desenvolvam nessa perspectiva. Talvez, e eu gostaria de ler o trabalho de vocês, que faz essa articulação, gostaria muito de lê-lo, não é? Se puder, posteriormente, me passar, mas, de fato, não tem. Anos 80 em diante, a teoria da dependência, nas suas várias vertentes, vão perder completamente o espaço acadêmico, institucional, e vão ficar num reduzido espaço institucional acadêmico, que aí seria outra discussão, etc., que não dá para fazer agora. Então, essa é vamos dizer assim, uma
uma resposta mediana para a sua questão, tá? Professor, eu acho que isso que você traz se aproxima muito do que alguns teóricos chamam de colonialismo interno. E me parece que tem muito sentido na América Latina. Não dá para pensar que a subordinação dos países latino-americanos se dá sem a mediação de como acontece de região para região, por exemplo. Não tem como nós pensarmos que o Estado de São Paulo, por exemplo, não exerce um processo de colonialismo sobre outras regiões do Brasil e assim por diante. Por exemplo, a gente está na Universidade de São Paulo. Até comentava isso no final da sua palestra. A Universidade de São Paulo ela tem um papel significativo no pensamento colonial brasileiro. E tem que chamar as coisas pelo nome, né? E, então, esse processo de colonialismo interno é muito forte em todos os países latino-americanos. Então, há centros que se correspondem muito mais com as perspectivas imperialistas, né, como, principalmente os setores mais industrializados dos países dependentes do que outros. E, por isso, tem uma relação de subordinar internamente, inclusive, outras regiões. Eu acho que passa um pouco por aí, pela ideia de colonialismo interno, pelo o que eu entendi um pouco da fala que o senhor apresenta. E eu acho que isso, no Brasil, continua muito forte, né? O processo migratório que a gente vê da região norte e nordeste para cá, pós-década de 1940, pós-1940, também é algo que simboliza isso de uma maneira muito intensa. Então, acho que, para além da discussão da dependência entre as nações, há que se pensar também como que essa dependência se materializa a partir das regiões, na medida em que há regiões dentro dos países atrasados que se relacionam de maneira muito mais vinculada com os centros imperialistas, né? Eu acho que pegar um modelo aqui do meu estado é o mais perfeito. O estado de São Paulo ainda exerce esse papel, não só no resto do Brasil, mas também no conjunto dos países latino-americanos. Eu acho que passa um pouco por aí. Obrigado, Gisele, pela resposta, né, rápida. Bolchevique, efetivamente. Queríamos, antes de encerrar, dar um aviso que há um carro Etios, placa OHW 1602, de Porto Velho, Rondônia, com farol ligado. Então, é bom, se a pessoa estiver aqui, que desligue para não ficar sem bateria. Então, vamos dar esses últimos 5 minutos para autógrafos, quem quiser adquirir os livros. O livro do Luiz Fernando e da Gisele estão disponíveis para aquisição aqui. O Rômulo também vai ficar lá próximo, para caso alguém queira adquirir. E o texto da professora Beatriz Paredes está à venda na editora da USP, aqui logo à frente. E, como vocês viram, com desconto, não só para os alunos da USP, mas também para os professores que tenham comprovação, todos, em geral, têm desconto. Se alguém não tiver desconto, pode nos procurar, os professores da USP, que nós iremos juntos e vocês podem comprar com a nossa carteirinha. Tá? Muito obrigado a todos, e foi um prazer termos essa sessão tão excepcional, de qualidade, como têm sido os debates desse evento, discutindo a América Latina. Obrigado a todos.